Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe semanalmente traz técnicos, especialistas, gente ligada, instrutores credenciados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui em Mato Grosso, e esses instrutores sempre trazem informações importantes que vocês podem aproveitar em todas as regiões do país, não só aqui em Mato Grosso, evidentemente. Hoje, mais um tema muito interessante, que é o uso de empilhadeira e seu impacto na eficiência logística, um tema que pode causar aí até uma certa surpresa para você, telespectador, mas a gente vai explicar o porquê que esse tema é importante e está na grade de cursos oferecidos pelo Senar Mato Grosso. Quem vai falar sobre isso é o Cláudio de Souza Pedra, que é tecnólogo em mecanização em agricultura de precisão e também faz parte do time, claro, de instrutores do Senar. Pedra, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham. É um prazer estar aqui e poder falar com esse tema que é um pouco diferenciado. O empilhadeira, uma máquina industrial, o que ela está fazendo na agricultura, né? Então, o que ela está fazendo na agricultura? O que ela está fazendo na agricultura? Nossa agricultura tem crescido e muito, tem sido muito pujante. Os armazéns são grandes, as nossas algodoeiras aqui no Mato Grosso muito grandes e tem demandado uma mão de obra especializada e máquinas para poder agilizar esse processo de entregas e recebimento, né? Aí que está inserido as nossas empilhadeiras, que é a sua capacidade de poder movimentar cargas, fazer transportes locais diferentes, carregamentos, então está bem inserido dentro desse contexto aí. É um curso, um treinamento relativamente novo aqui pelo Senar Mato Grosso, mas que tem crescido a demanda? A demanda da empilhadeira aqui no Mato Grosso e do seu curso tem sido altíssima, tem crescido mesmo de uma maneira exponencial, a gente pode dizer. Você está trabalhando bastante então, Pedro? Boa, graças a Deus. Para quem precisa trabalhar, tá aí um filão aí. Maravilha. E nesse treinamento demandado pelo campo, que área da agricultura tem buscado mais? Olha, eu tenho, no Mato Grosso a gente está tendo um modo geral, né? Nós temos visto muito na algodoeira, que é o setor do algodão. Muito mesmo, né? Está crescendo nele, tem cada vez mais os números de cursos nas algodoeiras têm sido maior, mas não podemos deixar também de falar das sementeiras, né? As sementeiras também, que estão crescendo aqui no Mato Grosso, o pessoal está começando a ficar independente, aí cada um está criando sua própria semente, então tem bastante algodoeira lá. E nas madeireiras, eu tenho dado alguns treinamentos também nas madeireiras, tem aparecido bastante treinamento lá nessa. O pessoal tem entendido que para você ter lá um profissional lá, tanto para atender a legislação, quanto de ter uma maior eficiência do uso do implemento, que deve ser treinado, né? Então, exatamente. A capacitação é fundamental, isso, o pessoal tem entendido isso, está ficando legal isso para nós, né? Legal, maravilha. Vamos então começar trazendo um histórico. Eu sei que você preparou ali um histórico, né, do que é a empilhadeira, como que ela surgiu. Então surgiu, assim como outras invenções, né, a empilhadeira nasceu da necessidade, né? Em 1917, na indústria Crack, né, Crack Company, é uma indústria de eixos, ela precisava transportar peças pesadas, aí criaram lá que eles chamavam de truck tractor, né, ou seja, um caminhão-trator. Ele fazia lá o transporte de eixos de um setor para o outro, e quando alguns outros empresários começaram a visitar a fábrica, começaram a perceber que tinha lá uma máquina nova trabalhando, né? Criou-se então o interesse de cada um de que fossem produzidas para eles também, né? Aí a Crack começou a fazer esse truque-traque para outros amigos lá. Ou seja, aí mais de 100 anos aí, né? Mais de 100 anos. Essa foi a nossa primeira máquina, tá? Diferente da máquina que nós temos hoje, essa aí a gente precisava fazer o carregamento dela manual. Então, ela chegava, ela só fazia o transporte, deslocava de um lado para o outro, mas as peças a gente tinha que ser todo colocado manualmente, né? Essa aqui seria a primeira, então? Essa foi a primeira empilhadeira que se criou. Na verdade, esse foi o nosso primeiro truque tractor, né? A empilhadeira veio um pouco mais depois com as inovações que nós podemos encontrar agora, né? Perfeito. Então, aí tá lá, em 1923, o Iali, que já tinha visitado a fábrica do Cracker, pô, vamos aí, comprou umas dela aí e começou a adaptar, colocou lá o garfo que a gente tem hoje, colocou, esse garfo conseguia levantar acima das carrocerias de caminhão, e as torres de elevação ele começou a criar, e teve as nossas primeiras inovações, né? Ainda chamou de caminhão Iali. Daí veio essas inovações dela. A partir
1930, quando foi normatizados os pallets, né? Aí sim, vamos crescer. Agora nós temos lá uma questão, a produção vai aumentar, né? Teve um aumento de produção e as melhorias que foram nela foram a padronização desses pallets aí. Após a Segunda Guerra Mundial, o uso da empilhadeira se expandiu para todo mundo, né? Uhum. Podemos seguir o próximo slide, Sim. então? Vamos lá. Década de 50, os armazéns. Na década de 50 aconteceu os armazéns, né? Começaram assim, a deixar de ter armazenzinhos picados pequenos e começaram a se concentrar, né? O que nós chamamos hoje de CD, né? Então, na época, eles precisavam de usar o espaço e maximizar o uso dele. Começaram a criar cada vez mais prateleiras altas. Aí, eles começaram a criar empilhadeira também que atendesse isso aí, né? Então, foi na década de 50 que a primeira empilhadeira chegou a 15 metros de altura. Ela conseguia levar uma carga até 15 metros de altura, que foi uma proeza para a época, né? Você imagina, na década de 50 você ter uma máquina que levasse uma carga até 15 metros de altura, né? Com isso também, o que teve que acontecer? Começaram a criar essas medidas protetivas, né? Temos que ter alguma proteção, porque você leva uma carga. Imagina hoje que a gente tem a capacidade de levar uma carga de 2.000 quilos a 15 metros de altura, e se essa carga cai de lá sobre a empilhadeira? Como nós vimos na primeira foto, ela não tinha proteção nenhuma, o empilhador estava lá exposto a esses objetos, qualquer coisa que caísse sobre ele, né? Então foram criadas algumas normas aí para evitar essas quedas aí, e proteger também o nosso empilhadeirista, né? Maravilha, podemos seguir, Pedro. Daí, em 1956, a Toyota, ela começa a fabricar no Brasil a sua primeira empilhadeira. Ela deu o nome para ela de LA. Era uma empilhadeira que tinha capacidade de transporte de apenas 1 tonelada. Né? Daí, em 1964, a Yali introduziu no mercado a primeira empilhadeira elétrica. Então, a gente ainda tem aquele contato com empilhadeira. Muitas pessoas que têm bastante contato com empilhadeira ainda conhecem a empilhadeira movida a combustão interna. Mas, desde 1964, nós já temos aí explorando essa parte da empilhadeira elétrica. A empilhadeira elétrica veio atender uma demanda que era para você trabalhar nas indústrias fármacos, né, e nos frigoríficos, onde eu não posso ter emissões de gás nenhum, porque eu vou intoxicar alimento, né, vou trazer o alimento já todo contaminado para o consumidor final. Então, deu esse impulso dela, foi bom porque ele conseguiu atender a este mercado. Né? Maravilha. Como o Pedro, o telespectador está acompanhando, o Pedro está aqui trazendo um breve histórico, né, da empilhadeira desde seu surgimento, e já mostrou aqui que a partir do momento que ela passou a levantar mais, né, a atingir uma altura maior, 15 metros, como você colocou ali, Pedro, passou também a ter a necessidade de olhar mais para o operador, para o trabalhador. É isso que você começa a falar a partir de agora, né? Justamente o treinamento, a importância da segurança. Da segurança do operador, né? Mas para que você consiga ter uma segurança do operador, precisa que aquele operador entenda que ele tem que também ter as suas medidas protetivas, né? Então, como nós já vimos, a partir da década de 50, houve esse aumento na torre, né, que chegamos a 15 metros, aí houve a necessidade de pensar isso na proteção e segurança do operador. Tá? Mas só foi na década de 80 que começamos a padronizar isso, o que seria, o que nós vamos usar como proteção. Né? E aí veio lá todo o desenvolvimento tecnológico visando o equilíbrio frontal e lateral da empilhadeira, porque a empilhadeira ainda tem esse grande problema. Tá? A gente tem que ter um bom treinamento para aprender lá a transporte de carga. Quando eu não posso derrubar essa carga de frente, eu não posso imprimir certas velocidades, fazer curvas que ela ainda vai tombar, tanto do lado direito ou esquerdo. O centro de equilíbrio da empilhadeira é muito pequeno, muito fechado ali dentro, é muito curto. Haja visto que ela é uma máquina toda compacta e isso também dificulta ela nessas manobras aí com muita velocidade. Né? A gente procura no nosso treinamento até pega alguns empilhadeiristas que são muito antigos e está acostumado nos ambientes largos e a gente tem que trazê-lo até essa realidade aí. Porque se já não aconteceu, ainda pode acontecer algum acidente com ele. Por conta disso, o ponto de equilíbrio da máquina é muito pequeno, muito estreito ali, né? Tem muita habilidade e treinamento acima de tudo. E o centro de equilíbrio dela também é muito pequeno, né? Então, a partir da década de 80, as máquinas começaram a ser fabricadas com estrutura de proteção para o operador. Isso, as primeiras pareciam uma gaiola de ferro mesmo, onde o operador ficava ali protegido dentro. Qualquer coisa que caísse ou houvesse um tombamento, ela ainda oferece um nicho para que o operador fique protegido lá dentro
e está bem resguardado desse problema. Também foram criadas estruturas de proteção contra capotamento, nós chamamos de EPCC, né? Que é quando ela tomba de lado, ela fornece a proteção necessária que ele precisa para sobreviver dentro. A sobrevida dele está garantida, né? E estrutura de proteção contra quedas de objeto ou contra quedas de próprio a torre ou alguma coisa que quebrar, ela acontecer, cair lá, ela não vai atingir esse operador, não vai causar danos à vida aí, né? Que pode acontecer. Maravilha. Se nós imaginarmos a altura que eu posso elevar, o risco que o causa. risco Pedro, vamos fazer uma pausa por aqui, a gente vai para um breve intervalo. Você que está nos acompanhando, a gente está falando sobre o uso de empilhadeira, né? Legal conhecer um pouco do histórico desse equipamento tão importante, como o Pedro anunciou aqui, está cada vez mais presente no campo. Prova disso é a demanda crescente também dos cursos de treinamentos que o Senar oferece com relação a esse assunto. No próximo bloco a gente vai falar sobre as instruções normativas que ditam as regras para o uso de empilhadeira no campo e os ambientes, enfim, muitas informações com o Pedro aqui. A gente volta rapidinho. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Nessa quarta-feira falando sobre empilhadeira, o uso de empilhadeiras no campo e seu impacto na eficiência logística. Está aqui comigo o Cláudio Pedra, que é tecnólogo em manutenção e agricultura de precisão e, claro, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. No primeiro bloco, Pedra, o senhor trouxe aqui um histórico, né? Interessante a gente saber como surgiram as primeiras empilhadeiras, né? Todo o processo. E a partir do aumento da capacidade de elevação, claro, começa também a ser voltada a atenção para a qualidade da mão de obra, ou seja, para o treinamento do operador e também para a sua segurança, como você bem mencionou. Aí a gente tem que trazer para os dias atuais, né? Quais seriam as normativas que regulamentam essa atividade? Então, Luiz, para a gente entender um pouco de empilhadeira e a legislação pertinente, nós temos duas normas regulamentadoras que são aí, né? A NR6 e a NR11, que são as normas aí que ditam as regras do trabalho com empilhadeira, né? Onde a NR6 ela vai dar especificamente sobre os EPIs ou EPCs, né? São equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Tá? Nessa aplicação dessas normas, ela cabe muito, requer um estudo do ambiente, dos riscos que esse ambiente de trabalho vai mostrar, oferecer para o operador, né? Isso não pode, eu não posso pegar um simples EPC, um EPI qualquer e dar lá para ele, porque o EPI não é próprio à função e ao local, não? Isso cabe um bom estudo do local onde estão acontecendo as atividades, e até dentro de uma mesma empresa a gente consegue perceber que o EPI que eu uso num determinado galpão não serve para o outro então lá. É importante ter né? esse conhecimento Isso, do local, exatamente quais seriam os equipamentos necessários. Exatamente. Que aquele Porque eu local tenho exige. lá, eu posso exemplificar para você, eu tenho lá um local onde eu estou trabalhando com algodão. Esse local ele me oferece muita pluma que está no ar, então eu preciso usar automaticamente uma máscara que me proteja daquilo lá. Eu posso passar para um galpão onde eu estou trabalhando com defensivos. Eu já tenho que ter um outro específico para aquele local, né? Perfeito. E não dá para usar o mesmo nos dois lugares, porque o que ele tende a proteger são coisas diferentes, né? Um é gás, o outro é fibra, um é químico e o outro é físico, né? Perfeito. Então tem que estar bem atento a isso aí quando for trabalhar. E isso a gente demanda num treinamento bem complexo aí. Até as legislações aí dessas normas aí, cabe até um estudo específico para cada uma delas, né? Perfeito, podemos seguir. A gente não dá nem para se estender muito, nem no nosso treinamento a gente não se estende muito Porque nela, vai ter que ser a porque você tem aplicação que prática. pensar algumas coisas dela, só que é prática ali no momento que você observou ali, porque não dá para se estender, muita coisa. Tem que ir para o local prático onde vai acontecer. Né? Ótimo. Aí cabe outros treinamentos específicos da Câmara. E a nossa NR11, Luiz, ela trata do transporte, movimentação e armazenagem de manuseios de carga, né? Ela tem, dentro dela, ela é bem extensa também e ela trata de várias coisas juntas, né? Que são as movimentações. O que eu posso fazer? Armazenagem, como é que vai ser armazenado? E manuseio dos materiais, né? O que eu vou usar para cada um, né? Essa norma de segurança para a operação de elevadores, guindastres, transportadores industriais e máquinas transportadoras.
No caso nosso, a nossa máquina aqui transportadora é uma com força motriz própria, que é o caso específico da empilhadeira, né? Ela tem um motor, ela é compacta, ela tem um motor, ela tem força motriz própria. Então, o operador, ele deverá receber treinamento específico para operar, para exercer essa função, né? Dado pela empresa que o habilitará na função. Então, é responsabilidade da empresa que quer ter o operador lá, capacitá-lo, né? Nós temos visto aí que isso está acontecendo agora, né? Está acontecendo bastante. Eu já tive a oportunidade de estar em treinamento que tinha lá pessoas lá que estavam exercendo a função há bastante tempo, mas não tinha passado por essa capacitação ainda, o que está acontecendo bastante agora. Ótimo, né? Perfeito. Muito bom mesmo aí. Tem mostrado aí um crescimento. A visão do proprietário, né, do empresário está mudando também, né? Isso perfeito. É muito legal. Os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho eles portarem uma carteirinha de identificação, né, com fotografia em local visível. Ainda tem sido uma briga nossa nessa questão, então, porque você faz aqui um treinamento e o empresário está entendendo que ele tendo lá na gaveta dele esse certificado é o suficiente, enquanto isso não é verdade, né? Se houver o Ministério do Trabalho, uma fiscalização de qualquer forma lá, ele vai perceber que ele precisa ter um cartão de identificação diferente do crachá normal que ele usa lá. Isso está certificando que ele é o operador. Ele é o operador, tá? Ele não precisa portar isso o dia todo, mas no enquanto ele estiver na máquina, enquanto ele estiver operando a máquina, ele deve ter isso em local visível. Esse cartão, Luiz, é um cartão que ele tem de validade por 1 ano só, né? Salvo se houver algum imprevisto, né? Diferente de outros cursos que você não precisa estar passando por uma reciclagem ou por um outro treinamento futuro, mas você tem que estar a cada 1 ano passando lá. Não é só uma reciclagem com um instrutor. Tem que ter feito exames médicos, né, dado pela empresa, e esse exame médico tem que mostrar que ele está apto ainda, tá, para exercer. A cada 1 ano, então. A cada 1 ano ele tem que estar essa fazendo orientação. Exatamente. É como se fosse a renovação da CNH, na carteira de motorista, tem uma renovação anual de que você está apto a trabalhar. Exatamente. Importantíssimo. Esse treinamento é um treinamento um pouco mais curto, onde a gente vai perceber, né, se ele está realmente apto a exercer aquela função lá. Porque pode acontecer de o operador no seu tempo de trabalho, ele passa por algum trauma psicológico, vê alguma coisa. E daí quando você vai lá e coloca, ele submete ele às vezes a alguma pressão lá, ele mostra, ó, não tem condição. O que isso? Aí você não muda, não termina, não é fim de carreira do operador, né? Mas se a gente tiver a oportunidade de estar falando com as pessoas lá responsáveis pela área, a gente já começa a indicar, ó, não coloca ele para trabalhar mais em local que tem insumos, coloca ele no local mais aberto, tá tranquilo, aí você não pode acabar a carreira do operador, perfeito, porque ele pode exercer outras funções, né? Tem umas funções que daí não é quase que impossível, alguns não conseguem mesmo, até no primeiro treinamento você já percebe que alguns não vão conseguir trabalhar em locais assim, que exijam muita... Vamos seguindo, Pedra, vamos lá. Sim. Então, equipamentos de transporte motorizado, eles deverão possuir sinais de advertência, buzinas, né? Nós temos visto aí que tem muitas máquinas aí que eles vêm já usadas e até as que já estão na empresa, essa manutenção meio falha. E isso tem que ser, porque toda vez que eu estiver deslocando com carga, eu tenho que ter um sinal sonoro, mesmo porque, Luiz, parece incrível, mas as pessoas, os transeuntes, não percebem que a máquina está vindo, né? A máquina daquele tamanho, e quem está operando não consegue escutar. Está com um abafador de ruído lá em cima, tá lá. Muitas vezes tem que estar deslocando de ré, porque a empilhadeira obriga que esse trabalho. Sonoro, eu pego uma carga, uma carga grande aqui, eu não consigo ver para frente, então tem que estar deslocando de ré. Já é fadigante e você tem que cuidar do outro, então a gente precisa ter um sinal sonoro nela que faça com que ela avise que estou chegando, tá? Todos os transportadores rurais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentarem deficiência deverão ser imediatamente substituídas. É uma outra coisa também, Luiz, que a pessoa não tem percebido, que isso é por força de lei, não é
porque tem que ficar bonita a máquina. Não, por força de lei eu tenho que sempre estar colocando peças novas nela, tem que estar substituindo. Não dá para ficar fazendo ajustes, né? A gente tem que... Vamos seguir para mais 2 pontos, então, da legislação? A legislação também nos diz que em locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras deverão ser controladas para evitar a concentração nos ambientes de trabalho, né, acima dos limites permissíveis. Então, cada galpão, o técnico em segurança tem que saber lá quanto é que eu posso trabalhar, qual que é o limite permissível lá, para que eu possa colocar lá uma empilhadeira. Daí, dentro disso aí, eu escolho qual que é o modelo de empilhadeira que eu quero colocar, tá? Tá? Em locais fechados ou sem ventilação, é proibida a utilização de marcas transportadoras. Por isso aqui o motor elétrico, como você mencionou. Exatamente. Pedra, vamos seguir que a gente está indo por parte final do programa, vamos falar sobre a formação dos operadores. A formação, né? dos operadores, tá? A formação do futuro operador de empilhadeira é feita, logicamente, por instituições idôneas, né? Onde o formando receberá aulas teóricas e práticas, né? Procurar por cursos que ofereçam uma ótima vivência teórica e prática, sem deixar de elencar a manutenção preventiva de acordo com o manual da máquina, onde o operador aprenderá, né, como são os componentes, suas funções e suas manutenções. Perfeito. É importante que ele conheça na máquina todos os componentes e suas funções e as suas manutenções. Podemos né? seguir, que estamos chegando no fim do programa, vamos ter que acelerar um pouquinho. Vamos lá. Também vale ressaltar a importância das aulas práticas de condução, onde será apresentado ao aluno uma série de manobras e obstáculos. Está colocando em prova ali a habilidade Isso aí é dele. que eu consigo ver lá onde esse meu operador consegue trabalhar. Quando eu coloco ele a muitos obstáculos, ele vai apresentar suas falhas. Né? Perfeito. Espero que no final do treinamento o aluno, além de se conseguir progredir em suas operações, saiba calcular os riscos em função que oferece. Né? Nós aqui, o Senar, o MT, é uma instituição que oferece esse curso, tanto nas suas as cadeias todas produtivas, as 15 cadeias produtivas que ele oferece, né? Tem ainda palestras, oficinas, cursos de programas, projetos, aí também a promoção social, além de atender as necessidades do trabalhador rural, como não poderia deixar também de habilitados e operários das empilhadeiras. E aqui eu faço uma pausa aqui na tua apresentação, dizendo que quem tiver, então, interesse em levar esse curso para a região, procura o Sindicato Rural. Certamente o Pedra vai botar na agenda dele lá, a equipe do Senar também levar esse curso para essa região. Pedra, obrigado pelas tuas informações. Legal trazer um tema diferente aqui, mas extremamente importante e rico em detalhes, como você bem mencionou. Muito bom. Obrigado pela oportunidade de a gente poder trazer uma máquina da indústria para o campo aí, que está exercendo a função bela aí no campo. Legal, Pedra. Obrigado pelas suas informações. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Até semana que vem.